Olá, eu sou a Márcia Signorini, esse é o Gráfica Drops e hoje eu vou falar sobre um detalhe especial que confere nobreza, sofisticação, diferenciação para o produto gráfico. Você o vê por aí em todo lugar, basta entrar no supermercado e reparar nas embalagens, nos rótulos de bebida, nas capas de livro, até no dinheiro tem. A origem desse recurso, como ele se aplica, que problemas que podem surgir nessa aplicação, tudo isso nós vamos ver no episódio de hoje. Com vocês, o famoso Hot Stamping. Bem, então o Hot Stamping é um recurso que a gente chama de enobrecimento. E como tudo na gráfica, isso também não é novo. Os artesãos egípcios já haviam desenvolvido a técnica de bater o ouro com um martelo, até obter uma folhinha finíssima, usada para decorar múmias, joias e outros objetos. Na Idade Média, começaram a ser criadas máquinas para produzir folhas de ouro, que depois eram aplicadas nas capas de couro dos livros e nas iluminuras do miolo, manualmente. No início do século XIX, para facilitar essa operação de transferência dessa folha de ouro para a capa do livro, para o objeto, enfim, o que se começou a fazer? Se começou a colar essa folha de ouro sobre uma base de papel. Então, aquecendo levemente e exercendo uma certa pressão, essa folhinha fina de ouro se desprendia dessa base de papel e se transferia então mais facilmente para o couro, por exemplo, da capa do livro. Ele era previamente marcado em baixo relevo e aí o ouro que se transferia da folha de papel se fixava nessa capa. O nascimento oficial do Hot Stamping foi em 1892. Nessa data, um encadernador alemão, Ernest Euser, patenteou a técnica e a partir daí ela passou a ser chamada Hot Stamping e era muito semelhante ao que a gente aplica hoje. Bom, então a partir dessa patente e com o desenvolvimento da indústria mesmo, da produção em série de livros, o uso do metal do ouro passou a ser algo difícil, proibitivo por conta do custo. Então se desenvolveram outras fitas com outros materiais, outros metais menos nobres, que baratearam um pouco o produto e davam como resultado algo muito semelhante. O processo de impressão em Hot Stamping consiste em pressionar um clichê aquecido, que pode ser de metal ou de silicone, sobre essa fita. Então, com o calor, ela se desprende e se fixa na superfície do suporte que a gente quer imprimir. Nesse filme, dá pra gente ver a montagem manual de um clichê e a transferência da fita para um suporte definitivo, que nesse caso é um objeto de couro. Uma infinidade de suportes podem receber o Hot Stamping. Papel, tecido, vidro, madeira, couro, muitos suportes são viáveis para essa técnica. Vamos ver então como é que é essa fita, do que ela é composta. Ela está formada por uma série de layers de materiais diferentes. Então ela tem uma primeira camada que é uma base de poliéster de proteção. Uma outra camada de material de transferência. Isso permite que as outras camadas se desprendam dessa base de proteção depois que foram submetidas ao calor e à pressão. Aí ela tem uma camada de material pigmentado que vai dar a cor para aquela base metálica. Depois uma camada metálica que geralmente é composta por alumínio. E finalmente uma camada de adesivo que fixa essa fita ao suporte final da impressão. Essas fitas são fornecidas numa enorme variedade de cores, de padrões, de diferentes tipos de acabamento.
A Kurs é um dos maiores fabricantes desse tipo de fita, assim, internacionalmente. E o site deles é uma fonte de informação muito boa para quem quer entender desse assunto. Tem vídeos, lançamentos, amostras, entrevistas, é bem interessante. Então eu deixei o link aqui na descrição do vídeo, tá? Para vocês acessarem depois. Embora exista toda essa variedade de fitas, nem tudo está disponível aqui no Brasil. Então, sempre que a gente define usar uma dessas fitas num produto nosso, a primeira providência é confirmar se esse padrão, se essa cor que a gente escolheu está disponível no mercado. Outra coisa importante são os testes, porque essas fitas elas têm um comportamento muito diferente dependendo do suporte onde elas serão aplicadas. Então, às vezes você tem uma fita que se aplica muito bem, por exemplo, num papel, vamos dizer, um Color Plus de determinada cor, e a mesma fita aplicada no mesmo papel de outra cor não funciona, não adere e começa a ter algum defeito. Então, sempre é importante a gente fazer os testes com aquela fita escolhida sobre o material que a gente especificou, para confirmar se o resultado será realmente bom no final. Como o hot stamping é aplicado com um clichê, é possível no momento da aplicação deixar um pequeno baixo relevo na mesma área onde a gente está aplicando aquela fita. Só que isso também tem que ser feito com um teste, porque se a gente exagerar muito nesse baixo relevo, o próprio clichê pode danificar as bordas da imagem que a gente está imprimindo, então isso é um defeito, né? Então essa profundidade vai variar do tipo de suporte que a gente está usando e também da fita. Então aqui nós temos alguns exemplos dessas fitas sendo aplicadas para diferentes produtos. Fitas metálicas podem ser prateadas, douradas, em diversos tons de ouro ou de cobre, e também cores metalizadas. As fitas com padrões holográficos também são muito usadas. No papel moeda, cartões e mesmo em tickets que precisam de uma validação da autenticidade, se usa essas fitas de hot stamping especiais. É possível combinar o hot stamping, por exemplo, com baixo relevo, ou com laminações, vernizes. Aí o efeito é muito interessante, fica realmente muito rico. Na indústria de embalagens, há uma infinidade de equipamentos que combinam o uso do hot stamping com outras coisas. Então, por exemplo, é possível aplicar o hot stamping sobre objetos tridimensionais, tubos, garrafas, peças diversas, né? Então os equipamentos já fazem isso. Tem também aqueles equipamentos de injeção que fazem aquela moldagem do plástico, e na mesma operação que se molda o plástico se aplica
essas camadas metalizadas do hot stamping. É uma riqueza, é muita coisa que o hot stamping permite. Hoje também, com o avanço dos sistemas de impressão digitais, nesses equipamentos a fita de hot stamping adere a áreas previamente impressas. Então, sem a necessidade do clichê, você consegue aplicar esse efeito metalizado, brilhante, sobre as áreas que você quer. Então isso dá uma agilidade grande para a produção e um resultado muito bacana. Existe ainda uma derivação dessa técnica que é possível produzir na própria máquina de impressão offset. O nome dessa técnica é Cold Stamp. Uau! Mas ela vai ficar para um próximo episódio do canal. Por hoje é só. Tchau, tchau. Até mais.